Abra comigo no livro de Números, capítulo de número 13. Números, capítulo 13. Versículo de número 17. Está escrito assim: enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subi por aqui para a banda do sul e subi a montanha. E vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se é pouco ou muito, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, e quais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Quantos podem dizer amém? Quem diz graças a Deus? Pronto. Uma boa parte dos irmãos aqui sabem que o Senhor ouviu o clamor do seu povo, que gemia em profunda dificuldade e escravidão dentro do Egito, e nas suas próprias palavras, desceu para livrá-lo. Deus vai fazer isso através da liderança de Moisés, e após as 10 pragas que atingiram o Egito, a tentativa de Faraó de manter-se endurecido diante de todo aquele cenário, mas por fim, com mão forte, como dizem as Escrituras, o Senhor retira o seu povo de dentro do Egito, para arrumar na direção de uma terra. Essa terra manava leite e mel, uma terra boa, uma terra que já estava na promessa de Deus para o pai daquela nação, para Abraão. Esse caminho que eles vão fazer do Egito até esta terra é um caminho que poderia, numa logística mais simplificada, ter sido razoavelmente curto. Mas algumas coisas acabaram por definir que esse caminho tivesse se prolongado e o tempo dessa viagem se estendido para 40 anos. O primeiro fator é de respeito a um fator de inteligência do próprio Deus. A Bíblia diz que o Senhor fez um caminho com Israel de maneira que eles não vissem a guerra, para que, vendo a guerra, não se desesperassem, porque eles não eram um povo acostumado com a guerra. Mas o principal fator que determinou o prolongamento exacerbado desse caminho, do tempo dessa viagem, nós vamos entender quando lemos o capítulo 13 de Números. Aqui foi definido por quê. Israel peregrinou no deserto durante 40 anos. Quantos anos? Quantos anos? Durante 40 anos, até por fim conseguir chegar no Egito, chegar em Canaã. Bem como também aqui vamos entender por que dos milhões de homens e mulheres saídos do Egito, apenas 2, a saber, Josué e Calebe, entraram na terra prometida. Pastor, então só 2 entraram? Não, 2 dos que saíram de lá. Nesses 40 anos, o povo se renovou. Aquela geração saída do Egito morreu no deserto, e uma outra geração nascida durante a peregrinação, essa sim vai entrar na terra de Canaã. Mas por que, afinal, tudo isso aconteceu? Tudo isso aconteceu por um grande erro cometido aqui no capítulo 13. E esse grande erro desencadeou todas estas coisas que eu estou lhe dizendo.
Esse grande erro trouxe para a trajetória daquele povo todo este peso e esta pena que eu estou narrando aqui para você. Porque os erros na nossa trajetória, eles obedecem mais ou menos a seguinte lógica. Alguns erros que nós cometemos, eles são erros de potencial paralisador, muito pequeno. A gente dá uma arranhadinha, se refaz, sacode a poeira, levanta. Mas alguns outros erros, quando cometidos em alguns momentos muito decisivos, e isso é uma coisa importante de você gravar. Então, por favor, repita após mim. Momentos decisivos. Alguns erros, quando cometidos em momentos decisivos, eles têm a capacidade de atrapalhar, de atrasar, e às vezes até de inviabilizar a jornada que nós estamos fazendo. Portanto, quanto mais você e eu pudermos conseguir entender o momento que nós vivemos, a oportunidade que vivemos, a seriedade do tempo que vivemos, mais nós precisamos fazer com que a nossa jornada seja uma jornada de acerto. Porque existe um típico tempo na nossa vida onde uma frase deveria martelar a nossa cabeça. Você não pode errar agora. Porque se errar agora, você compromete uma coisa. Se errar agora, você atrapalha o tempo da jornada. Se errar agora, você pode colocar tudo a perder. Se errar agora, você pode desperdiçar aquilo pelo qual você lutou durante muito tempo. O que o nosso adversário quer é não deixar que nós percebamos, leiamos, compreendamos, quando estamos com o pé nesse território, vivendo esse momento. Foi o que aconteceu com o povo de Israel aqui. Se eles tivessem entendido a grandeza do momento que eles estavam vivendo, eles não teriam falhado. Mas como eles não entenderam a grandeza do momento que eles estavam vivendo, eles resolveram agir de toda forma, de qualquer maneira. Eu penso que Deus nos reuniu essa noite aqui para nos acordar e nos dizer, nós todos estamos vivendo um momento muito mais decisivo do que poderíamos imaginar. E o nosso adversário não vai ter o poder de nos cegar, não vai ter o poder de nos distrair, para que nós não demos conta desse momento, desse tempo que nós estamos vivendo. Escamas dos nossos olhos vão cair. E o Senhor nos reuniu aqui para dizer, você vai entender que nesse tempo, tudo que você não pode fazer é errar. Você não pode errar agora, porque uma promessa já está liberada, uma palavra já está liberada, nós já estamos às portas de encontrar com aquilo com o qual Deus disse que nós encontraríamos, e nós não vamos permitir que erro nosso nenhum atrapalhe os nossos pés de pisarem aonde o Senhor prometeu a nós no início da jornada. Quem sela essa palavra comigo dizendo amém? Abre um bocadinho mais esse monitor aqui para mim, meu querido. O que vai acontecer nesse momento que nós estamos aqui, do texto que estamos lendo? O povo vai chegar e se acampar, e eles estão muito perto, muito perto, muito perto. Muito perto de colocar os pés naquela terra que o Senhor prometera a Abraão. Muito perto de colocar os pés naquela terra que muitos deles já tinham até desistido de sonhar com ela. Mas a realidade é que eles agora estão muito perto. E o servo do Senhor Moisés, então, percebendo aquela proximidade, a oportunidade e a chance que estava diante deles, ele chama 12 espias, cada um em representação a uma das tribos do povo, 12 espias. E esses 12 espias vão lá na terra para produzir um relatório. Moisés diz assim, vocês vão produzir um relatório, vejam se a terra é grande, vejam o que ela produz, vejam as espécies que ela produz, vejam se há guerreiros nela, a qualidade dos guerreiros, veja a qualidade das coisas que a terra produz, se produz muito, se produz pouco, que tipo de fruta produz e mais. Tragam uma prova,
tragam uma prova material daquilo que vocês encontraram lá. Tragam aqui para o acampamento, para o povo ver, para o povo perceber o que está esperando eles, se eles tiverem fé para atravessar e entrar. Então, esses 12 espias vão permanecer durante 40 dias em Canaã, observando estas coisas que Moisés mandou observar. É grande, é pequeno, produz, não produz, é bom, não é bom, 40 dias. 40 dias. No final dos 40 dias, aqueles 12 homens vão voltar. Agora é bom que você compreenda que eles não vão voltar exatamente como eles foram. Eles foram num grupo de 12 homens, um grupo único de 12 homens. Todos eles com a mesma missão e a mesma visão. Mas durante os 40 dias aconteceram algumas coisas que fizeram com que na volta, na verdade, eles não voltassem em um grupo de 12, mas em 2 grupos. Um grupo de 10 e um grupo de 2. Pastor, mas por que você está falando isso? Porque durante aqueles 40 dias, aquilo que eles observaram fez com que eles se dividissem. Durante aqueles 40 dias, aquilo que eles viram fez com que eles se dividissem. 10 destes homens decidem por não crer na possibilidade real de Deus pegar aquelas pessoas e colocá-las lá dentro. Mas 2 homens, Josué e Caleb, que são um grupo minoritário, mas o grupo que decidiu crer. Eu quero que você compreenda que isso aqui é muito mais comum do que você pensa. O quê? Existem pessoas que fazem o caminho conosco na ida, mas não vão fazer junto conosco na volta. E por que não? Simplesmente porque no meio do caminho, uns decidem crer e outros decidem não acreditar. Não é que nós queiramos espontaneamente nos separar de algumas pessoas, mas a fé separa pessoas. Decidir crer pode ser que faça com que alguém que começou esse ano andando com você, não termine esse ano andando com você. Pode ser que alguém que no último ano novo, no último Natal, esteve nas festas de fim de ano com você, pode ser que não esteja nas próximas festas de fim de ano. Pastor, só veio pregar divisão? Não, mas eu vim dizer que algumas divisões são normais do caminho, porque decidir crer é um tipo de coisa que você tem que começar a se preparar, porque decidir crer é decidir fazer com que algumas pessoas não suportem mais andar do seu lado. Mas o Senhor me trouxe aqui para dizer, ainda assim, prefira crer, decida crer, deseje crer, porque não há nada melhor do que acreditar. O grupo que foi junto, um de 12, um único grupo de 12, vai voltar, um de 10 e um de 2. E eles vão voltar para o arraial trazendo consigo algumas amostras, diga comigo, amostras. Não, você pode fazer melhor, diga amostras. Romãs, figos e um cacho de uva tão poderoso, tão exuberante, que diz a Bíblia que ele veio sendo trazido numa vara, carregado por 2 homens. Uau! Era uva beça, irmão. E eles vão chegar no arraial trazendo aquilo. E eu fico pensando, se eu estivesse os vendo trazer aquilo, de imediato eu dizia, eles vão chegar incendiados, botando fogo no povo, dizendo, vai dar certo, é isso, é aquilo, o Senhor está com a gente, não tem como não dar, olha esse tipo de coisa, rapaz, nós vamos para lá, nós vamos viver isso daqui, nós queremos isso aqui, Só que quando eles vão abrir a boca, você vai perceber uma coisa muito interessante, que o que eles carregavam era uma coisa, mas o que eles diziam não combinava com aquilo que eles carregavam. Eles carregavam frutos, mas nas suas palavras havia desmotivação, desesperança, descrença. Pastor, mas eles não carregavam, mas o fruto não era deles, o fruto era da terra. Há uma coisa espiritualmente muito importante para você entender, e eu acho que isso vai lhe ajudar muito a não se enganar, não se iludir com algumas pessoas. Uma coisa é o fruto que as pessoas carregam,
outra coisa é o fruto que elas produzem. Talvez alguém possa estar com uma coisa na mão, carregando. Por quê? Só porque passou num lugar onde havia frutos para se colher. Mas é quando as pessoas abrem a boca que elas falam não do que está na mão delas, mas do que está dentro delas. Esses homens aqui estavam com os frutos na mão, mas na boca a desesperança. Com o fruto na mão, mas na boca a descrença. Com o fruto na mão, mas na boca uma palavra de desânimo, de descrédito. Talvez alguém que passa por um lugar bom, colhe frutos bons e a gente pensa, ele é bom. Não, bom é só o lugar que ele passou. Talvez alguém colha frutos bons e eu e você inocentemente olhamos e dizemos, olhe como é um homem de Deus, olhe como é uma pessoa de fé, mas daqui a pouco abre a boca, é tanta palavra negativa, tanta palavra de desesperança, tantas observações desnecessárias, tanta falta de fé, tanta falta de estímulo, e você olha e diz, olha, mas o cacho de uva, não, o cacho de uva não era dele, o cacho de uva era só de um culto que ele passou, só de uma igreja que ele foi visitar. Pessoas visitam lugares bons e colhem coisas boas, mas isso não é o produto delas, isso é o produto dos bons lugares onde elas passaram. É quando a gente abre a boca que a gente revela qual o fruto que a gente produz. Eu estou falando para uma igreja que não é colhedora de amostras aqui ou acolá, apenas eu estou falando a uma igreja que está plantada no lugar onde a coisa acontece. O fruto não é porque você pegou aqui ou ali, o fruto é seu porque Deus te plantou no lugar onde a coisa acontece. Qual é a intenção clara de você ganhar uma amostra? Você acha que quem te dá uma amostra é bonzinho? Não. Quem te dá uma amostra está sendo estratégico. A amostra que você ganha tem uma finalidade básica: fazer você querer. Vamos de novo. A amostra que você ganha tem uma finalidade básica: fazer você querer. Mas as amostras que aqueles homens colheram da terra não os fizeram querer mais. Talvez porque o cacho de uvas era tão grande que eles pensaram, a gente vai demorar um tempo para comer isso daqui. Só que toda amostra, por maior que seja, ela nunca pode se comparar ao frasco inteiro. Toda amostra, por maior que seja, ela tem uma finitude programada, planejada e breve. O interesse de Deus, ao chamar a sua atenção para alguma coisa, não é que você se satisfaça com a amostra, mas que você vá buscar até encontrar o lugar de onde aquilo veio. Eu queria que você pudesse levantar as mãos, porque esse culto está bom, pelo menos para mim está, mas ele é uma amostra, não é a totalidade do que Deus pode fazer. Deus pode fazer mais. Daqui a pouco esse culto termina, mas os céus continuarão abertos. Daqui a pouco a minha mensagem termina, mas a palavra de Deus continuará viva e eficaz, mais penetrante que a espada alguma de dois gumes. Tudo aquilo que nós vivemos neste ambiente é um jeito de Deus dizer, tem mais, tem mais. Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. O culto está aqui, mas no secreto tem mais. Aleluia. A oração da fé amanhã no culto da campanha é boa, mas no lugar secreto na sua casa tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Tem mais. E aí que de repente aquela divisão que já era virtual, ela vai se tornar real. 2 se destacam, Josué e Calebe. 10 para o outro lado. E os 10 começam a inflamar o povo, dizendo, vamos apedrejar esses 2. O que eles fizeram? Que crime hediondo, que pecado terrível cometeram? Nenhum. Só creram. Aos olhos de algumas pessoas, crer é um pecado terrível. Aos olhos de algumas pessoas, crer é uma afronta, é um desaforo. Você e eu precisamos começar a nos preparar para sermos recebidos da pior maneira possível, só porque nós decidimos crer. A fé se tornará cada vez mais incômoda. Cada vez mais pessoas se sentirão agredidas por outras que simplesmente decidiram crer.
Cada vez mais pessoas decidirão fechar portas para outras, justamente porque as outras somente decidiram. Cada vez mais nós seremos menos bem recebidos em alguns lugares, simplesmente porque decidimos crer. Você precisa entender que aquilo que para você é um exercício comum, ou seja, a fé para um mundo caído é uma afronta. Aquilo que para mim e para você é um exercício comum, o quê? Crer. Para um mundo que jaz no maligno é um absurdo inconcebível. Então escute o que eu vim lhe dizer na noite deste domingo: se prepare para ter problemas quando você decidir crer, mas se prepare para experimentar o incrível quando você decidir crer. Aleluia, porque Deus defende quem decide crer. Deus se levanta por quem decide crer. Pastor, os dois decidiram crer, sim. Quantos eram contra eles? Milhões. E só eles dois não. Eles só precisavam de um que se levantasse para defendê-los. E quem se levantou vale mais que 1 milhão, vale mais que 2 milhões, vale mais que 3 milhões. Levante a sua mão desse domingo, porque quando você decide crer, você decidiu que Deus se levantaria ao seu favor. Vamos apedrejá-los. Que mal fizeram? Eles são crentes demais. Vamos apedrejá-los. Que coisa tão terrível eles fizeram? São crentes demais. A fé é um espelho. A fé é um espelho. Quando você decide crer, você pega um espelho e coloca assim, ó. Ele não está virado para você, está virado para quem chega perto de você. Então, quando você decide crer, quem chega perto de você se enxerga. E tem gente que, quando se enxerga, chegando perto de você, no espelho da fé, ele fica tão constrangido e tão irado com a sua própria incredulidade, que ele precisa agredir você, porque a sua fé revelou a incredulidade dele. É igual o sucesso. Sucesso é a mesma coisa. Por que muita gente não consegue lidar com o sucesso dos outros? Porque sucesso também é espelho. Ele chega perto de você, quando ele olha seu sucesso, o reflexo do fracasso dele, da desistência dele, da preguiça dele, fica tudo diante dele. Aí ele persegue você pelo seu sucesso, mas porque o seu sucesso mostrou para ele o fracasso dele, o desestímulo dele, a preguiça dele, a indolência dele. Então a fé é isso. Decidir ser uma pessoa que crê, decidir andar com um espelho pendurado no pescoço. Quem chegar perto de você vai olhar para você e vai ver que você crê, mas ele é um fraco, é um frouxo, não acredita em nada, quer que o mundo se acabe em barranco para ver se ele consegue ficar escorado em alguma coisa. Quando esses homens olham para esses milhões, para aqueles dois, a fé deles é uma fé incômoda. Eles vão pegar pedras para apedrejar aqueles homens. E uma conversa começa a se levantar no meio do arraial. Pergunte qual? Levantemos um líder e voltemos para o Egito. Nós não vamos ficar aqui. É muito difícil entrar. Se você acha que é difícil entrar em Canaã, é porque você ainda não entendeu que muito mais difícil será voltar ao Egito. Você está muito mais perto agora do que quando você começou. Gostaria que você segurasse a mão de alguém que está do seu lado e dissesse para ele: você está muito mais perto agora do que quando você começou. Muito mais difícil do que chegar é voltar atrás. Voltar atrás parece ser a decisão mais fácil, mas acredite, é a mais difícil. Voltar atrás vai te fazer martelar isso na sua cabeça para o resto da sua vida. Voltar atrás vai fazer com que você tenha pena de si mesmo do resto da sua vida. Voltar atrás vai criar uma amargura que você não vai conseguir recuperar nunca. Voltar atrás vai te fazer molhar o travesseiro muitas vezes ainda. Por isso que Deus nos trouxe. Parece uma boa ideia, mas é uma ideia maligna. Voltar atrás não é ideia de quem Deus plantou no coração a semente da fé. Voltar atrás não é uma ideia de quem foi salvo pela graça, alcançado pelo sangue. Não, não. Nós não somos dos que desistem. Vou repetir, nós não somos dos que desistem. Agora preste bem atenção na decisão que o povo tomou. Levantemos um líder e voltemos para o Egito. Levantemos um líder
e voltemos para o Egito. Israel tinha um líder a essas alturas, sim ou não? Sim ou não? Quem era o líder? Vamos de novo. Eles tinham um líder a essas alturas, sim ou não? Sim ou não? Quem era o líder? Mas olha o que eles falaram. Levantemos um, mas eles já não tinham um líder. Só que o que eles sabiam? Que Moisés foi um líder levantado por Deus para entrar em Canaã. Não é o que eles querem. Eles querem um líder levantado por eles para voltar ao Egito. Por que é que em nenhum momento eles sequer pensaram que Moisés podia ser essa pessoa? Qual pessoa? A pessoa que os conduzisse de volta. Porque eles sabem que eles não podem fazer essa proposta a Moisés. Porque Moisés não vai aceitar. Ele não vai nem sequer cogitar a possibilidade de ser a pessoa que vai liderá-los de volta ao Egito. Eu gosto muito de Moisés por isso. Porque ele é uma pessoa que construiu um tipo de vida e um tipo de testemunho que as pessoas não conseguem ter nem coragem de propor algumas coisas para ele. Ah, eu estou querendo ser essa pessoa. Que alguém olha para mim e diga, não adianta nem levar esse assunto para o Eduardo. Ele não vai topar. Não adianta nem tentar querer envolvê-lo nisso. Ele não vai aceitar. Esse tipo de coisa ele não faz. Esse tipo de manobra ele não aceita. Esse tipo de movimento ele não... Eu e você deveríamos nos sentir ofendidos. Só pelo fato de alguém ousar nos propor alguns caminhos. Eu e você deveríamos nos sentir ofendidos. Só pelo fato de eu e você entrarmos em algumas listas. Porque se nós estamos construindo um testemunho e ele é verdadeiro sobre quem Deus é em nós, então nem sequer alguém deveria ter coragem de propor para você algumas coisas, e nem para mim. E se tem coragem de me propor algumas coisas, eu tenho que me perguntar, em que momento o meu testemunho está falhando, a ponto de deixar brecha para essa pessoa pensar que eu seria capaz de fazer uma coisa como essa. Se eles chegassem em Moisés e dissessem, Moisés, lidere-nos de volta ao Egito, eu oraria e perguntaria, Senhor, diga para mim em que momento Moisés deixou transparecer para aquele povo que ele seria um tipo de pessoa que volta atrás. Eu estou orando para que eu e você construamos uma vida, que alguém olhe para nós e diga, voltar atrás não é com ele. Voltar atrás não é com ele. Por favor, pegue a mão de alguém do seu lado agora, por favor, dê uma acordada nele, diga assim, ó, as pessoas têm que saber, muito fraco, horrível, vai de novo, as pessoas têm que saber que voltar atrás não é com você. Se for para andar para frente, podem te chamar. Se for para voltar atrás, não é com você, não é comigo, não é com a Devec Maceió, não é conosco. Não é conosco. Esse plano não pode nos incluir. Nessa lista, nosso nome não entra. Não temos um líder. Moisés não vai ser. Ele não vai querer. Nessa ele não entra. Isso ele não topa. Esse tipo de coisa ele não faz. Esse tipo de negociata ele não entra. Esse acordo ele não admite. Ele não é essa pessoa. Então vamos precisar de alguém. Alguém que nós levantemos. Porque alguém que nós levantemos cumprirá o que nós queremos. Porque alguém que nós levantemos nos conduzirá para onde queremos. Porque alguém que nós levantemos obedecerá ao que nós ordenemos. Porque repare, o trajeto já estava decidido. Qual era o trajeto? Voltar para o Egito. Então vamos levantar um líder, vamos chegar para ele e vamos dizer, a gente já decidiu para onde quer ir. E a gente só quer que você esteja na frente. Só que quem está atrás já decidiu para onde vai. E eu me pergunto, que liderança é essa? Essa liderança não tem nada a ver com o modelo bíblico. Primeiro, porque no modelo bíblico não são os homens que levantam seus líderes. O modelo bíblico é Deus quem levanta o líder no meio do seu povo. Segundo, porque no modelo bíblico, o mapa quem desenha é Deus. No modelo deles, que eles que decidiam para onde queriam ir. É por isso que tudo que os homens querem, é que muitos homens querem, todos não, mas muitos homens querem, não é que Deus dê líderes a eles.
Porque se Deus der líderes a eles, Deus dará o caminho. Então eles querem levantar seus líderes para que eles próprios decidam para onde vão. Porque muitas pessoas não suportam uma igreja bíblica. Porque muita gente não suporta uma igreja ordeira. Porque muita gente não suporta uma igreja com pilares. Porque muita gente não suporta uma igreja com princípio de autoridade. Porque eles querem levantar seus próprios líderes. Porque eles já decidiram para onde eles querem caminhar. Então eles só querem fantoches que os levem para lá. Mas a igreja bíblica, o povo bíblico, a liderança bíblica, o mapa é bíblico, a decisão é de Deus. Ele levanta quem ele quer, conta para o líder para onde ele tem que levar, e quem tem fé vai caminhando atrás. Quantos dizem amém na noite desse dia? É assim, meus irmãos. Qualquer outro tipo de dinâmica que não essa não é bíblica. Levantemos um líder. Para onde a gente quer ir, a gente já decidiu. De volta para o Egito. Quando aquela confusão toda está armada. Os homens pegando em pedras do lado de cá. Vamos olhar para os dois homens que estão do lado de lá. Vamos lembrar quem eles são. Diga Josué e Calebe. Você pode fazer muito melhor. Diga Josué e Calebe. Quando olhamos para os dois homens do lado de lá, nós temos uma multidão do lado de cá pegando em pedras. Pegando em quê? Qual é a atitude? Apedrejá-los. Vamos ver como é que eles estão reagindo. Vamos ver o que eles vão fazer. Diz a Bíblia que Josué e Calebe começam a rasgar suas vestes. Do lado de lá a gente está pegando em pedras. Do lado de cá eles estão pegando as próprias roupas. Do lado de lá, o protesto daquela multidão é pegar em pedras para atacar neles. Do lado de cá, o protesto deles é pegar em suas próprias vestes e rasgá-las. Deus vai descer do lado de um dos dois lados. Adivinha de qual? Adivinha de qual? Pastor, por que Deus desceu do lado dos dois e não do lado da multidão? É fácil de entender. Porque essas pessoas que estão aqui, o protesto delas é um protesto que não atrai Deus. Que o protesto delas é pegar em pedras para atacar nos outros. Esses dois aqui estão protestando também, mas eles estão protestando do jeitinho que chama Deus. O protesto deles não agride ninguém. O protesto deles não machuca ninguém. O protesto deles não sangra ninguém. Eles protestam dizendo o seguinte: se é para rasgar, rasguem nós. Porque a coisa mais fácil que tem é você dizer que está protestando e o seu protesto atingiu o outro. Ah, não está bom. Atinge o outro. Não estou feliz, atinge o outro. Evangelho para mim não é isso, atinge no outro. Ah, eu acho que a igreja não está boa, atinge no outro. Josué e Calebe não. Se não está bom, começa na gente. Se não está bom, primeiro somos nós. Se não está do jeito que a gente queria, eu não vou rasgar a roupa deles, eu rasgo as nossas. Porque o protesto que chama Deus não é o protesto que você mexe com os outros, é o protesto onde você começa a mexer consigo mesmo. Mexa em você e você vai chamar Deus para o seu protesto. Olha, chama a atenção de Deus não é textão. Chama a atenção de Deus não é a gente sair distribuindo ofensas. O que chama a atenção de Deus é você começa mudando alguma coisa em você próprio. Ah, eu acho que essa igreja está orando pouco, então começa você a orar mais. Não, glória a Deus sumiu, aleluia, desapareceu, mas não tem problema. Ah, eu acho que essa igreja, pastor, porque eu fui, teve uma época que, ótimo, começa você. Que hora você chegou hoje? Na hora que todo mundo chegou? Então seu protesto não vale, você tinha que ter sido o primeiro a chegar. Você não está achando que está faltando espiritualidade no culto? Então chega 30 minutos antes e dobra o joelho aí. Não, pastor, não. Vou fazer assim, não. Estou preparando um textão, vou soltar no Facebook hoje uma bomba. A igreja brasileira não é mais a mesma. Ah, não, isso aí não vale para Deus, não. Textão de Facebook, isso não vale para Deus, não. O que vale para Deus é você pegar e começar a rasgar a tua própria veste. Mexa na sua rotina, durma você mais tarde, acorde você mais cedo, leia você mais a Bíblia, seja você mais misericordioso, seja você mais piedoso. Ah, pastor, igreja para mim tem que ter comissão de visita. Vai você, começa a ir nos hospitais, vai você... Tem que começar em nós. Para Deus ser convocado, tem que começar em nós. Porque se o meu protesto é só um jeito de eu bater em quem eu quero bater,
atingir quem eu quero atingir, o céu não vem. Mas se eu começo mexendo na minha rotina, se eu começo machucando minha própria carne, se eu começo contrariando meus próprios desejos, se eu começo contrariando minha própria natureza para glorificar e para agradar o Deus que me chamou, aí Deus diz, então eu desço por você, 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 eu desço por você. Então eu desço por você. Pastor, o que vai acontecer? Repita comigo, por favor. A glória. Muito fraco. A glória de Deus desceu no arraial. A glória de Deus desceu no arraial. E eu, como bom pentecostal, eu já fico animado. Mas não vai ter Pentecoste nesse dia aí não, irmão. A glória de Deus não desceu para encher os crentes, para batizar com o Espírito Santo. A glória de Deus desceu por uma razão única, frear aquela multidão. A mesma glória de Deus que desce para encher crentes, a mesma glória de Deus que desce para promover avivamento, ela também desce para frear processos. Ela também desce para travar processos que não estão de acordo com a vontade de Deus. E a glória de Deus nesse dia desceu justamente para isso, para travar um processo, para defender dois homens que decidiram simplesmente crer. O que eles decidiram? O que eles decidiram? O que eles decidiram? A glória de Deus desceu. O Senhor olhou para Moisés e disse assim, Moisés, nós vamos começar tudo de novo, eu e você. Como assim, Senhor? Vou destruir esse povo todo. E começo com você de novo. Deus estava querendo fazer o que fez no dilúvio. De um jeito diferente, que Deus disse que com água nunca mais destruiria a terra. Ele está querendo pegar o povo, não é a humanidade inteira, mas o seu povo, é nisso que eu estou querendo dizer, reiniciar. Pegar o seu povo, a destruir aquele povo inteiro, preserva só Moisés e começa de novo. Moisés olhou e falou, Senhor, faz assim não. Porque se o Senhor destruir esse povo inteiro aqui agora, os povos ao redor, eles vão dizer que o Senhor matou eles, porque o Senhor não tinha poder para levá-los para a terra onde o Senhor disse que levaria. A gente tem que aprender a orar com Moisés, irmão. Não é com esperteza nem com malandragem, mas é colocando as palavras de um jeito que chame Deus para fazer o que Deus não resiste. Pergunte o quê? Glorificar seu nome. Moisés não falou das pessoas, Moisés falou, Senhor, é o seguinte, o pessoal aí das outras nações vai dizer que o Senhor matou eles com uma desculpa, porque o Senhor não tinha poder para a terra. Quando Deus viu a sua glória em questão, Deus disse, pela minha glória, para minha honra e para glorificar meu nome, então eu acabei de mudar de ideia. Quando você dobrar o seu joelhinho, fale menos de você e mais da glória de Deus. Quando você dobrar o seu joelhinho para poder justificar um pedido que você está fazendo, diga o quanto isso vai glorificar a Deus, o quanto isso vai fazer as pessoas serem atraídas para Deus. Diga o quanto viver o que você quer viver fará com que as pessoas descrentes olhem para você e digam, Deus fez isso e é uma coisa maravilhosa. Nós temos que começar a entender que uma das chaves para a liberação de poderosos milagres é falar menos de mim, mais sobre Deus, menos do meu nome, mais do nome de Deus, porque Deus ama você, é verdade, você é filho, é verdade, mas muito mais do que agradar a você, Deus está interessado em glorificar o seu próprio nome. O Senhor diz, Moisés, então está decidido. Decidido. O quê? Esse povo vai perecer na peregrinação. Eu preservo dois. Dois só. Só dois dos que saíram do Egito vão entrar. Porque neles houve outro espírito. Porque neles houve outro coração. Porque neles houve outra mente. Sempre vale a pena ser o diferentão. Vou dizer de novo. Sempre vale a pena ser o diferentão.
Hoje você está constrangido porque é a única pessoa lá que crê. Hoje você está constrangido porque é só você e seu marido crendo. Só que lá na frente você vai entender que o Senhor vai dizer, porque você foi o diferente, então você vai viver o que os outros não vão viver. Porque neles houve um outro espírito. Eles entrarão na terra. Eles quem? Josué e Calebe. Eles quem? Não, nome de vencedor você tem que falar com mais força. Se fosse o seu nome, eu estava gritando aqui. Olha de novo. Quais foram? Quais foram? Senhor, teus juízos terminam aí? Teus desígnios terminam aí? Não, tem mais 2 desígnios. O Josué e o Calebe estão dentro, estão dentro. Josué, que não chamava Josué, chamava Oséias. A Bíblia conta nesse capítulo que Moisés mudou o nome de Oséias para Josué. E é interessante perceber por quê. Porque o nome Oséias significa salvo. Salvo. O que é salvo? Uma condição que se encerra em si própria. Salvo é quem eu sou. Salvo é quem eu sou. Essa é minha condição. Isso não te respeita mais ninguém. Agora, o que significa Josué? Jeová é a salvação. Você acha que foi por acaso que da boca desse homem saiu aquela palavra? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Por quê? Porque um dia eu fui salvo. Mas quando o Senhor mudou o meu nome passou a proclamar a salvação do Senhor. Então não sou salvo sozinho, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Levante a sua mão, porque isso é profético. Não é que Deus vai mudar seu nome, não. É que Deus vai mudar o status. Você não vai ser o único salvo. Deus vai salvar mais gente na sua família também. Aleluia! E o outro? O outro, como é que chamava o outro? Como é que chamava o outro? Você sabe o que significa Calebe? Cão. Mas não é cão, é aquele cachorrinho que você tem em casa, não. É cão no sentido de escravo. O nome de Calebe significava escravo. Por que seus pais deram esse nome para ele? Porque ele nasceu num tempo de escravidão. Aí os pais derramam aquilo, derramam aquela dor, derramam aquela... e colocam o nome dele de cão, escravo. Agora pense, se você estivesse olhando para os dois, Oséias, salvo, Calebe, escravo, e você tivesse que mudar o nome de um dos dois, você escolhia qual nome para mudar? Qual nome para mudar? Sim ou não? Não era ele que tinha o nome mais feio? O nome que trazia uma conotação mais ruim? Sim ou não? Sim ou não? E por que Moisés mudou o nome de Josué, de Osés para Josué e deixou o nome de Calebe quieto? Você tem que entender que quando Deus não muda uma coisa é porque Deus entendeu que não precisa. Porque nós temos as nossas conclusões. A gente olha e diz assim, aquilo ali tem que mudar, tem que mudar. O Senhor diz assim, se não mudar é porque não precisa. Tem coisas que Deus, muralhas que Deus não tira da sua frente. Pergunte por quê? Porque Ele já enxergou que você pode saltar ela. Mas onde só quer chegar? Já cheguei, irmão. Quem é Calebe? É aquele que, com nome de escravo, reivindicou uma promessa feita por Moisés a ele. Reivindicou essa promessa a Josué 45 anos depois. E disse assim, como eu estava no dia que recebi essa promessa, estou hoje. Estou com 85 anos botando para ferver. Eu só não entendi. Você acha que um homem desse precisa mudar o nome dele? É só uma questão de certidão de nascimento. Na certidão está escrito escravo, mas o Espírito diz, liberto, 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 liberto. Chacoalha a mão de alguém que está do teu lado e fala para assim, se Deus não mudou, é porque Ele sabe que você é maior do que isso, você é melhor do que isso. Você nem precisa que Deus mexa nisso não, rapaz. Deixa eles acharem que não mudou nada, mas Deus sabe que aí dentro uma revolução no teu espírito já aconteceu. Aleluia! Eles dois vão entrar. O senhor decidiu mais alguma coisa? Sim. Mais gente vai entrar. Quem?
Os que nasceram durante a peregrinação. E eu encerro agora. Quem, Senhor? Os novinhos. Aqueles, nas palavras do Senhor, preste atenção, aqueles que quem olha diz assim para eles, são presas. O deserto vai devorar eles. Eu digo, eles vão entrar. Olha o que é que Deus fez. Deus pegou assim, ó. Sabe aquele pessoal que está todo mundo olhando e dizendo, não vão aguentar, eles vão entrar. Sabe aqueles que estão olhando e dizendo assim, é fogo de palha, eles vão entrar. Sabe aqueles que estão esperando que a qualquer momento eles vão olhar para trás, eles vão entrar. Aqueles que estão olhando e dizendo, isso são meninos demais, vão entrar. Sabe aqueles que alguém está olhando e dizendo assim, esse povo é tudo imaturo, esse é de oba-oba, vão entrar. E os outros? Os outros se acham bom demais, vão ficar de fora. Se acham maduro demais, não sabem o que já apodreceram. Esses que saíram do Egito e que hoje fizeram o que fizeram aqui, eu digo que os nascidos da peregrinação conhecerão a terra. Oh, aleluia. Diga comigo, conhecerão a terra. Muito fraco, conhecerão a terra. Aí Deus olha para a antiga geração e diz, e estes conhecerão. Aí alguém pensou e diz assim, bom, deve ser uma outra terra, né? De repente uma série B. Aleluia. Você não gosta de futebol não, gente? Uma piada de futebol. De repente vão conhecer a série B. Aí o Senhor diz, não. Eles vão conhecer outra coisa. O quê? Minha distância. Não, está desse jeito no texto. Isso é uma das coisas mais terríveis que eu já li na Bíblia. Deus olhar para um povo e dizer assim, sabe o que vocês vão conhecer? O que, Senhor? Minha distância. Esses aqui que vocês disseram, não vão aguentar, eu ando com eles. Esses aqui que vocês disseram, essa é tudo molecada, eu ando com eles. Esses aqui que vocês olham, não dão nada por eles, eu ando com eles. Esses aqui que porque começaram há menos tempo que vocês acham que eles não... eu ando com eles. E vocês, pela arrogância de vocês, vocês porque não tiveram fé, vocês porque decidiram voltar ao Egito, vocês vão conhecer a minha distância. Tem dois grupos de pessoas para você decidir se encaixar hoje. Ou você se encaixa no grupo que vai conhecer a distância de Deus, ou você se encaixa no grupo que vai conhecer Deus na caminhada. E o grupo com quem Deus vai caminhar até chegar na terra prometida. Porque ele não disse assim, estou esperando vocês lá. Ele disse assim, eu estou caminhando para lá com vocês. Oh, aleluia. Ele não disse assim, ó, eu estou lá esperando, vocês se viram para chegar. Não, ele disse, eu estou caminhando com vocês. É por isso que a jornada não será fácil, mas será possível. É por isso que a jornada não será simples, mas será possível, porque ele deu uma garantia. Eu não vou estar lá esperando vocês, deixar vocês se virarem, não. Eu vou fazer esse caminho com vocês. A quem essa notícia anima? Pode levantar a mão lá no terceiro andar, abrir a boca e dar um brado de júbilo, um grito de glória a Deus, um brado de aleluia! Oh, glória! Conhecer a distância de Deus é conhecer a pior coisa que se pode conhecer no mundo. Conhecer a distância de Deus é conhecer a coisa mais tenebrosa que se pode conhecer no mundo. Ah, pastor, você está falando isso porque você não sabe que eu já passei muita dificuldade financeira. Você está brincando comigo. Dificuldade financeira não é nada perto da distância de Deus. A distância de Deus é a maior condição de pobreza que o homem pode experimentar. O homem mais pobre que existe não é o que menos dinheiro tem, é o que menos Deus tem. A maior condição e o maior estado de pobreza que o homem pode enfrentar é quando ele não tem Deus, é quando ele está distante de Deus. Mas tem um povo que alguém olha e diz é menino, um povo que alguém olha e diz, não vai aguentar nada, um povo que alguém olha e diz, isso é fogo de palha, um povo que alguém olha e diz assim, a igreja da modinha, mas esse povo tem coração ensinável, esse povo se mostra aberto para a minha lei, esse povo se arrepende dos seus maus caminhos, esse povo me chama para as suas jornadas, então eu vou andar com este povo e eles vão chegar. Eu sou daqueles que muita gente apontou e disse, não
chega, não aguenta, não consegue, vai virar presa no meio do deserto. Daqui a pouco alguém dá uma bocada e cai para trás, mas Deus me disse: eu vou contigo, eu vou contigo, eu vou contigo. Quem está nesse grupo também fica de pé do seu lugar agora num salto, dizendo glória a Deus, dizendo aleluia. Oh, bendito o nome de Jesus. Eu não sei o que estão falando sobre você. Talvez alguém está dizendo: é presa, daqui a pouco acaba, daqui a pouco o deserto engole, daqui a pouco essa luta mata ele, daqui a pouco ele volta para o mesmo lugar de onde saiu. Não vai aguentar esse negócio de ser crente, não. Não vai aguentar esse negócio de aguenta nada, porque abriu a igreja lá, ele foi, achou bonitinha, foi, aguenta não. Mas o Senhor está dizendo: mantém teu coração ensinável, porque eu já não estou mais andando com os arrogantes há muito tempo, eu já não estou mais andando com os religiosos há muito tempo, não estou mais andando com os que arrotam santidade. Desculpe o termo, mas vou repetir: não estou mais andando com os que arrotam santidade há muito tempo. Não estou mais andando com eles. Eles cresceram na sua soberba, eles cresceram na sua altivez. Eles pensam que podem julgar as pessoas, pensam que podem apedrejar os outros. Eu não ando mais com eles. Eu vou andar com um povo simples de coração, eu vou andar com um povo humilde, eu vou andar com um povo que ousa crer, eu vou andar com um povo que ousa, que tem a ousadia da esperança. Eu vou andar com um povo que tem sonho no coração, que tem Canaã na mente. Eu vou andar com um povo que está com o pé na terra, mas com a cabeça no céu. Aleluia! Eu ministro sobre a tua vida, que Deus te fortaleça na noite desse domingo. Que você não seja desencorajado por quem está te olhando e dizendo que você não vai aguentar. Que você não seja desencorajado por quem está olhando para você e dizendo que isso é fogo de palha, você não vai resistir. Mas que tu recebas o encorajamento de saber que Deus decidiu andar com você. O grupo daqueles com quem Deus anda, grupo daqueles que mantêm o coração ensinável, grupo daqueles que vão entrar na terra prometida, não é uma lista fechada. Avisa para o seu vizinho: não é uma lista fechada. O grupo, por enquanto, ainda há vagas, mas que está dentro do grupo pode afirmar até quando essas vagas estão, porque quem decide isso é o Senhor. Haverá um dia em que Ele dirá: fecha o grupo. Quem tá. Quem não tá, não dá mais tempo. Vem. E chamará esse grupo para estar com Ele para toda a eternidade, onde não haverá choro, onde não haverá dor, onde não haverá morte, onde não haverá falta de coisa. Mas eu espero que no mínimo você consiga admitir que está andando longe de Deus. Porque o pior do que andar longe de Deus, é andar longe de Deus e nem admitir isso. Porque tu ouves uma música de crente, tu pensas que está andando perto de Deus. Porque de vez em quando você vai numa igreja evangélica, você pensa que está andando perto de Deus. O Senhor diz: isso são só cachos de uva. Isso é só uma amostra. A música que você ouve, o hino que você ouve na rádio e te sensibiliza, é só uma amostra. Eu quero que você viva muito mais do que isso. Eu quero colocar você na terra que mana leite e mel. Não quero que você dependa de uvas, dependa de amostras para ir sobrevivendo até sabe lá Deus quando. Não. Deus quer dar a mão para você e dizer: eu sou contigo. Eu sei que estou falando com alguém essa noite aqui que está andando longe de Deus. E o Senhor está chamando você para perto. E você está aí pensando: eu não posso chegar perto. Por que não pode? Porque eu tenho falhas, porque eu tenho erros. E aí que entra Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você se aproxima do Pai
é por causa de mim, diz o Senhor Jesus. Realmente, se não fosse por Jesus, você não teria condição de dar nenhum passo na direção de Deus. Nem eu, nem ninguém que está aqui. Mas porque Jesus Cristo veio a esse mundo e se entregou no Calvário, como sacrifício perfeito, eu e você podemos andar com Deus. Nós anteriormente estávamos longe. Nós éramos inimigos de Deus. Mas Deus nos amou e concebeu um plano para nos reconciliar a Ele mesmo. Esse plano está aberto para novas adesões na noite desse dia. Não estou te oferecendo seguro, não estou te oferecendo plano de previdência. Não estou dizendo que isso é ruim, não. Só estou dizendo que não é o que eu estou te oferecendo. Estou te apresentando salvação em Cristo Jesus. O pregador não é um agente de telemarketing ativo que fica te perturbando para comprar produto, para trocar seu plano de internet. O que nós estamos pregando aqui é a vida eterna, lá na glória. E aqui, uma vida abundante e vitoriosa, porque foi isso que o Senhor prometeu. Se você me ouve na noite deste dia, se até esse momento você se sentia andando longe de Deus, mas se você quer, pelo novo e vivo caminho, pelo sacrifício de Jesus no Calvário, se aproximar do Senhor hoje, para uma nova vida, fazendo uma aliança com Deus, crendo no poder do Evangelho da sua palavra, essa oportunidade é sua. Basta que você me dê um sinal com a sua mão agora, onde você estiver. Há alguém aqui que quer fazer uma aliança com Deus pela primeira vez, hoje aqui, na Adevec Maceió? Levante a sua mão mais alto que você puder agora. Onde está você que quer entregar a sua vida para Jesus hoje, pela primeira vez? Há alguém entre nós? Me dê um sinal com a sua mão agora. Pastor, eu estou afastado de Jesus e da igreja, mas eu quero me reconciliar com Cristo hoje. Eu quero que essa noite de domingo seja a noite da minha reconciliação. Então essa oportunidade é para você também, agora em nome de Jesus. Você que está afastado de Jesus, você quer voltar para a casa do Pai? Não há condenação para aquele que está em Cristo. Basta que você se reconcilie com Cristo. E tudo que aconteceu na sua vida até esse minuto não valerá mais diante do Senhor. Ele apaga o teu passado.